São Vicente vem sendo alvo constante de reclamações por parte da população. Mas, como diz o ditado, a esperança é a última que morre. E para falar dessa esperança de dias melhores, a gente recebe aqui no estúdio o prefeito eleito de São Vicente, Pedro Gouveia. Pedro, bom dia para você. Olá, bom dia. Prazer grande estar aqui com vocês. Opa, prazer é nossa. Prefeito, você já iniciou o governo de transição. Já deu para ter uma dimensão do problema aí que afeta hoje São Vicente? Veja, eu sempre falei durante a campanha, enquanto esses últimos 4 anos estive na Câmara, o tamanho do problema da nossa cidade a gente conhece. Agora, obviamente, que quando você entra no governo, quando você inicia a transição, você sempre começa a se deparar com uma realidade distante daquilo de quando você olha de fora do governo. Mas nós estamos preparados para enfrentar todos esses desafios e trazer soluções rápidas para a cidade de São Vicente. Prefeito, quando a gente colocou nas nossas redes sociais que você viria aos nossos estúdios, muita gente mandou pergunta aqui para a gente, para que você esclarecesse. A gente separou algumas para a gente conversar. Vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela. Vamos lá, o Eduardo Santos pergunta: o que será feito de imediato em relação à saúde e às enchentes na cidade? São problemas aí bem constantes, né? Verdade, são perguntas do dia a dia. O Eduardo Santos, tá de parabéns aí pela pergunta, para que a gente possa estar trazendo esclarecimentos em relação a isso. Em relação à saúde, nós não podemos mais perder tempo. Nós temos que trazer respostas rápidas para São Vicente. Nós precisamos fazer algumas intervenções naquilo que nós temos já de estrutura na cidade, como o pronto-socorro e o hospital do CREI. Nós precisamos reabrir muitos equipamentos de saúde que estão fechados, a exemplo do equipamento da Cidade Náutica, a exemplo do equipamento do Maitá, entre tantos outros, fazer com que a saúde básica dos nossos postos de saúde voltem a funcionar em São Vicente, com medicamentos, insumos, profissionais trabalhando. Isso de imediato a gente vai corrigir esses problemas, vamos dar uma resposta muito rápida. Em relação às enchentes, que são problemas crônicos na cidade, nós precisamos retomar as obras dos canais, obras das comportas, precisamos fazer a drenagem das ruas, pavimentação, isso tudo é algo que a gente vai conquistar a médio prazo. Ali no Cachapuã, por exemplo, a gente já fez inúmeras matérias para mostrar a situação do pessoal. Não precisa nem chover muito, às vezes uma chuvinha de nada já alaga todas as ruas. Muitas vezes nem a própria chuva, com a influência da maré, a cidade de São Vicente tem alguns trechos que alagam por conta disso. Então a gente precisa trabalhar com investimentos nas comportas para que a gente possa fazer a contenção desse fluxo da maré que invade as ruas da cidade. Agora nós teremos uma equipe muito bem preparada, muito bem alinhada conosco para conseguir fazer com que a gente traga esses recursos do governo federal, do governo do estado, para dar soluções a esses problemas crônicos em São Vicente. Prefeito, tem outra pergunta aqui que o pessoal mandou. Olha só, o Fabrício Santos mandou: eu queria saber o que vai ser feito com tantos moradores de rua que temos na cidade de São Vicente. Esse tema que o Fabrício aborda é um tema que a gente precisa também enfrentar em nossa cidade. Hoje o Serviço Social de São Vicente acabou, não existe mais. Nós tínhamos uma rede social que ia de A a Z, uma rede social que atendia da infância à terceira idade, e hoje isso não acontece mais. A população de rua em São Vicente é crescente, a gente tem que enfrentar esse desafio. Existem programas, como no governo do estado, no governo federal, importantes que a gente pode trazer para São Vicente, porque essa população de rua, a maioria deles, 85%, hoje tem comprometimento com o uso de drogas. Então a gente precisa enfrentar esse grande desafio, a gente precisa fazer a reinserção dessas pessoas à sociedade, nós precisamos restabelecer o vínculo dessas pessoas com as suas famílias. Tudo isso, se a gente tiver uma rede social protetiva, atuante, a gente vai conseguir resolver esse problema que o Fabrício se preocupa e tantas outras pessoas na nossa cidade. Prefeito, a gente tem mais perguntas aqui dos nossos internautas, o pessoal que participa com a gente aqui no VTV. Vamos lá? O Peter Passos pergunta: quero saber como vai ficar as creches de São Vicente. A do meu filho já está em greve há muito tempo, já perdi até emprego por conta disso. É uma coisa que vem comprometendo aí muito os moradores de São Vicente, né? Veja, esse problema que o Peter, ele aponta para a gente é um problema que nós temos uma grande preocupação, a questão da educação. Nós tínhamos cerca de 82 creches na cidade de São Vicente. Dessas 82 creches, cerca de 40 estão fechadas.
Cada uma dessas creches fechadas são crianças que não têm acesso à educação, que não são alfabetizadas na época certa, que têm um comprometimento do seu saber de uma maneira muito grande, e isso tudo influencia negativamente na formação dessa criança. Então a gente precisa ter creches funcionando, a gente precisa fazer com que essas creches alimentem essas crianças, a gente precisa dar material, a gente precisa dar uniforme, a gente tem que colocar essas crianças dentro do ambiente escolar, para que quando elas iniciarem o processo de alfabetização, elas já tenham esse processo adiantado. Hoje as crianças em São Vicente estão perdendo essa oportunidade. Muitos pais que não têm com quem deixar seus filhos estão perdendo emprego, como o Peter aponta esse problema. Então é um problema que nós temos não só na área da educação, mas um problema social também em São Vicente. Ou seja, a criança não consegue ficar na creche, o pai não consegue trabalhar, o pai e a mãe. Exatamente. Um problema puxa o outro e a gente começa a criar um grande problema na cidade de São Vicente que a gente precisa resolver. Temos um carinho muito grande com a questão das creches. Hoje, as mantenedoras das creches, através de um repasse da prefeitura, são as associações de bairro. E a gente precisa remodelar esse instrumento que ajudava muito as creches, para que a gente volte a ter essas creches funcionando, para que a gente tenha essas creches de portas abertas para as nossas crianças. Prefeito, vamos para mais uma pergunta do nosso pessoal. Olha, o Leonardo Novaes diz: por que para o prefeito Billy não havia e para a sua gestão está previsto recursos para todas as áreas? Qual a fonte e a diferença, pois a cidade administrada por vocês é a mesma, né? Veja, o Leonardo ele fala de algo que é muito importante a gente conseguir esclarecer a população. A questão dos recursos é como o dinheiro da gente, o dinheiro do nosso salário. Você recebe lá o seu salário. Se de um dia para o outro você gasta tudo de maneira irresponsável, esse dinheiro vai fazer falta para o restante do mês. O dinheiro público é a mesma coisa. O dinheiro público não aceita desaforo. Por isso que a gente fala de um choque fiscal, de um choque de gestão, de fechar as torneiras, de trazer economia, para que a gente consiga aplicar o recurso público na coisa certa, de maneira correta, de maneira que traga resultados. Então, o que acontece entre o nosso governo e os outros governos é que a gente pretende aplicar os recursos de maneira correta. A gente pretende fazer com que os recursos cheguem aonde ele tem que chegar, para que esses serviços públicos eles venham ao encontro da população de São Vicente. Prefeito, quero agradecer sua presença aqui no estúdio do VTV da gente. Obrigado por ter vindo aqui, por ter atendido ao nosso pedido. Eu que agradeço a você, agradeço a VTV, quero deixar aqui o meu carinho, o meu abraço, o meu compromisso com a população de São Vicente, de que a partir de 1º de janeiro a gente vai trabalhar muito para mudar toda essa realidade que incomoda o vicentino, trazendo de volta o orgulho de todos os vicentinos de morarem na primeira cidade do Brasil. Tá certo, prefeito. Obrigado mais uma vez.